Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você está no canal de vídeo da Semeadores. Aproveita aí e inscreva-se no nosso canal. Também clica aí no sininho à sua esquerda e já dê o seu like aí para ajudar nosso canal. Nós hoje veremos o capítulo de número 16, o último capítulo do primeiro livro de Coríntios. Abra aí a sua Bíblia para você também fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Hoje o título de nossa meditação e reflexão é Façam tudo com amor, verso 14 de 1 Coríntios 16. Como já dissemos, Coríntios foi escrita para principalmente combater a rebeldia, as divisões e a falta de amor que tinham sido causadas pelo orgulho e pela presunção na igreja de Corinto. Nesse capítulo, Paulo encerra sua epístola primeira aos Coríntios falando da coleta devida aos santos. E aqui encontramos que devemos fazer todos os nossos atos em amor. É o verso de número 14. Quem dá, oferta e colabora deve estar movido pelo amor. Nós estamos concluindo a terceira parte da carta aos Coríntios, que começou no capítulo 7 e acaba hoje no capítulo 16, no verso 12. Como dissemos, estamos vendo que Paulo respondeu às questões levantadas na carta enviada pela igreja de Corinto. Ele falou em detalhes sobre os desafios específicos enfrentados pelos coríntios, que envolviam relacionamentos conjugais, divórcio, virginidade. Como dissemos, depois de tratar das questões levantadas nos capítulos anteriores aos 7 pelos da casa de Cloé ou Cloé, Paulo se volta então para outras questões levantadas pela igreja. E nós estamos vendo agora, até o verso 12, a coleta e outros assuntos. Agora, próximo ao fim da sua carta, Paulo menciona a coleta de fundos para Jerusalém, além de outros assuntos. Tendo em vista Romanos 15, de 25 a 27, 2 Coríntios 8, de 1 a 4, pode-se inferir que um dos propósitos principais da terceira viagem missionária de Paulo era levantar ofertas entre os gentios para enviar aos cristãos judeus da Judeia, que provavelmente estavam vivendo na pobreza por causa da perseguição. Aparentemente, Paulo já havia informado aos coríntios sobre esse projeto numa carta anterior. Confere aí no capítulo 5, verso 9. Por sua vez, os coríntios solicitaram informações mais específicas, talvez expressando certa reserva sobre a questão. A coleta arrecadada era para os santos, isto é, para o povo de Deus. Era para cada um deles separarem uma oferta no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, no dia no qual o Senhor ressurreto encontrou-se com seus discípulos. João 20, 19, verso 26, conforme também dia do Senhor, que está em Apocalipse 1:10. Atos 20, verso 7, indica que cristãos primitivos se encontravam aos domingos com o fim de partir o pão, isto é, participar do culto. Portanto, seria bastante apropriado escolher esse dia para a coleta regular das ofertas. O comentário, aqueles que aprovardes, do verso 3, mostra possivelmente que os coríntios estavam em dúvida sobre se Paulo deveria ficar como único responsável pelo dinheiro. Já os versos de 5 a 9 esclarecem que Paulo escreveu essa carta em Éfeso e que tinha intenção de visitar Corinto por via terrestre, viajando em direção ao norte, isto é, passando por Troade, na Ásia Menor, Filipos, na Macedônia. Atos 20, de 1 a 2, 2 Coríntios 2, de 12 a 13, indicam que Paulo executou esses planos. Contudo, o que Paulo não previu, nesse momento, foi a visita breve e dolorosa que teria de fazer à cidade de Corinto, logo após o término desta carta. Paulo disse, o verso 4, capítulo 4, verso 17, que enviou ou enviaria Timóteo como seu representante. Atos 19, 22, e desejava que esse jovem cooperador fosse tratado com respeito. No verso 11 fica claro o seu cuidado com esse jovem e exorta os coríntios a bem recepcioná-lo. Parece que os coríntios, na carta enviada a Paulo, pediram que Apolo retornasse para eles. Apesar do comportamento perigoso dos coríntios, Paulo acatou o pedido, porém Apolo não pôde ir na ocasião. A partir do verso 13, Paulo começa a sua conclusão. Paulo encerra a carta com algumas exortações finais, com alguns elogios e saudações também.
ele os orienta no verso 13 e 14 para que estejam vigilantes, para que se mantivessem firmes na fé. Em primeiro lugar, ele está ressaltando a vigilância, né? Sempre assim, Jesus também nos orientou, vigiai e orai. Então, em primeiro lugar, a vigilância, manter-se firmes na fé, ser homens de coragem, serem fortes e fazerem tudo com amor. Essa é a suma de todas as coisas. Tudo que você for fazer, faça com amor, como se estivesse mesmo fazendo ao Senhor. A primeira palavra está relacionada à vigilância, como Cristo ensinou. Vigiai e orai, e não orai e vigiai. Mateus 26, 41, Marcos 14, 38. Essa passagem, versos 15 a 18, é um elogio a Estéfanas, Fortunado e Acaio, provavelmente os portadores da carta enviada pela igreja de Corinto. A ênfase de Paulo, especialmente na expressão irmãos, eu vos peço que também vos sujeiteis, sugere que esses homens Estéfanas, em particular, eram os líderes escolhidos pela igreja de Corinto, porém não estavam recebendo o devido respeito por parte da congregação. A frase, o que da vossa parte faltava, não implica necessariamente uma crítica. No grego, a frase final do versículo em Filipenses 2,30 é quase idêntica. Porém, nesse contexto, pode sugerir que a igreja em Corinto não havia conseguido fazer com que o apóstolo ficasse com o espírito em paz. Éfeso, de onde Paulo escreveu 1 Coríntios, era a cidade mais importante dessa província romana, abrangendo toda a região ao sudoeste da atual Turquia. O casal Áquila e Priscila, verso 19, teve um papel importante durante a primeira visita de Paulo a Corinto. Atos 18, de 1 a 3, de modo que eram bastante conhecidos pela comunidade. Paulo resume e diz que todos ali, de onde estavam, saudavam os irmãos e mesmo os exortou a saudarem-se com o ósculo santo. Aparentemente, refere-se a uma saudação padrão da igreja primitiva, embora essa prática não seja incomum na cultura judaica e romana. O termo santo indica a importância dessa saudação entre os cristãos, pois representava o relacionamento especial entre irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Até aqui a carta vinha sendo escrita por um escriba treinado, Romanos 16, 22. Porém, Paulo geralmente anexava algumas linhas finais como assinatura pessoal. Essa expressão, seja anátema, escrita por Paulo no verso 21, declara a autoridade apostólica de toda a carta. Não era uma maldição para os incrédulos em geral, mas uma maldição para aqueles que rejeitassem a autoridade de Paulo e desobedecessem as instruções contidas na carta. Maranata. Paulo passa do grego para o aramaico, escrevendo Maranata. Uma expressão separada, né? Maranata. Maranata. Uma expressão que significa vem, Senhor. Demonstração à adoração que permeava a igreja primitiva. E é também a saudação que nós sempre encerramos aqui, quando nós concluímos o nosso vídeo, nós sempre dissemos, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. É muito provável que Paulo estivesse pretendendo associar essa expressão à maldição pronunciada, anátema, de modo que o seu pedido de oração era para que Cristo viesse com julgamento contra os perversos. Chegamos ao fim. E Paulo diz que o seu amor seja com todos. Ao final de uma carta longa e permeada principalmente de exortações severas, essas palavras afetuosas surpreendem. Paulo não havia se esquecido das necessidades pastorais desta congregação. Atos 16, verso 1 diz, quanto à coleta para os santos, fazei vós, também como ordenei as igrejas da galáxia. E o verso 24, encerrando o capítulo 16 e a primeira carta aos Coríntios, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Então, depois de instruir sobre todas as coletas, ele dá conselhos em geral, para serem todos eles feitos em amor, com relação à vigilância, à firmeza na fé, ao comportamento varonil, ao autofortalecimento. Encerramos a primeira carta de Coríntios. E amanhã estaremos aqui iniciando 2 Coríntios. E assim iremos até concluirmos a Bíblia toda. Pela graça de Deus estamos avançando, graças a Deus, é sempre uma vitória.
nós chegarmos até o fim, sem falhar um dia, contando sempre com a graça de Deus sobre nossas vidas. Como é bom nós vermos aqui esse apóstolo nos ensinando tantas coisas, uma carta pesada, exortações, muitas intrigas, muita confusão, muita coisa errada, e a exortação no final: tudo que você for fazer, faça com amor, como se para o Senhor estivesse fazendo. Essa exortação final é muito interessante. Todos os nossos atos devem ser feitos assim. Amanhã estaremos aqui com o primeiro capítulo de 2 aos Coríntios. Aproveita aí, inscreva-se em nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda e já deu seu like aí ajudando o nosso canal. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja dos Semeadores, do canal das Semeadores. A parte escrita aí que você pode também ter acesso, né? Se encontra aí no jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual é www.semeadores.com.br. Também você pode nos visitar em Taguatinga, na Avenida Comercial, na QNA 30, lote 7. Nosso programa de rádio vai ao ar todas as quartas-feiras com o pastor Johnny Ramos, Palavra de Vida, às 16 horas, horário do Brasil, e tem outras programações que você acompanha conosco. Então fique com Deus, obrigado por você estar presente com a gente, e como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.